Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fica Pra História. Aqui é um programa de verdade, com pessoas de verdade, coisa que você não vê muito no meio digital, né? Isso, não sei, né, Isa? Nós vamos conversar muito sobre isso. Polêmico. Inclusive, o assunto hoje é sobre o mercado digital. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, a gente se conheceu assim pelo trabalho, gente boníssima. Sabe, tratou eu e minha esposa assim, nota 1000, faz muito bem o que faz, muito bem no que faz, muito profissional. Tô aqui com a Isabel, que agora é Isabel do Digital. Agora é Isabel do Isabel do Digital agora. Isa, muito prazer. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Né? Bom, tenho certeza que esse bate-papo aqui vai aguçar um pouquinho a curiosidade do pessoal aí que está no meio digital. Você, né, trabalhou em uma empresa aí muito conhecida do mercado e conheceu pessoas aí interessantes também nesse mundo. Enfim, nós vamos aos poucos aqui soltando, né? E primeiro eu já quero saber de antemão, quem é Isabel por trás do Isabel do Digital? Bacana, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui, né? Não é difícil tratar você e a Rô bem, porque vocês são os queridos. Eu tive a sorte de ter pessoas maravilhosas nessa trajetória. Então, primeiro eu queria agradecer dessa oportunidade de estar aqui. Mas vamos lá. Muitas pessoas, realmente, principalmente a galera que me conheceu por conta do trabalho na última plataforma que eu trabalhei, não sabe quem é Isabel CPF, né? Só conhecia a Isabel executiva, gerente de grandes contas, nos eventos, enfim, da plataforma. Mas a Isabel, né, PF, é mãe de um carinha incrível de 14 anos. Legal. Eu fui mãe aos 19. Gente, estou com 33, quase 34 em junho. Estamos em 2025, tá, gente? Se for lá na frente que você vê. Estamos em 2025 e hoje eu tenho 33, né? Mas fica pra posteridade aí. A pessoa assistindo em 2050 fala, nossa! Eu já... Será que dá pra manter essa skin? Hoje o pessoal me dá menos idade, hein? Mas eu sou mãe do Renato, um carinha incrível. Inclusive, beijo, Rê. Ele queria estar aqui, ele queria ter vindo comigo, mas realmente não deu, que o rapazinho tá em semana de prova e fim de ano, você sabe como é que é, né? Então eu sou mãe, apaixonada por ser mãe, não estava nos meus planos, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, foi uma curva de crescimento absurda. A maternidade tira a gente do egoísmo. Eu sou cristã católica, de rezar o terço todo dia, de ler a Bíblia todo dia. É muito engraçado porque a gente que está no digital, acho que muito por conta do lifestyle, esse conceito da superficialidade, as pessoas têm um pouco de problema, acham que assim, como assim? Você trabalha no digital, você está em plataforma, está em evento, né? Está nesses ambientes. Você é católica, você é cristã. Elas não conseguem, né, entender que... Assim, nossa, eu nunca ia imaginar. O pessoal espera geralmente dessas pessoas, né? Uma vida social muito agitada, uma pessoa que gosta de festa, que gosta às vezes de uma bebidinha. E, gente, eu não bebo. Eu sou cristã católica, eu participo do movimento da minha cidade que chama Aldeias de Vida, que são encontros de final de semana de retiro. Eu sou da equipe de liturgia da minha igreja. Ativa. Então, eu amo musculação, eu treino muito há 9 anos, é uma paixão. Eu amo cozinhar também, gosto de assistir um MasterChef, esses programas de receita, bake-off, tudo, adoro. E é isso, né? Sou filha de microempresários em Lorena, o seu Alex e a dona Isabel Cristina, da Rosalvo Serralheria, mexe com estrutura metálica. Meu pai é meio que um professor pardal, aí, aquele cara, o MacGyver, que resolve as coisas. Vai fuçando, fuça, resolve. Tem 4 patentes o homem, entendeu? Meu pai é minha maior referência de perseverança, né? Enfim. E esse é o background da Isabel do digital e da Isabel pessoa física. E falando no digital, como que começou essa conexão com o mercado digital? Quiser até falar antes das suas experiências anteriores, né, ao mercado digital. Digital. Do nada, como que aconteceu? Olha, do nada não é, porque eu acredito nada do nada, que né? nunca nada do nada, né? Deus tem sempre planos maiores do que os nossos. E onde a gente tem que florescer, onde ele planta. Eu sempre acreditei muito nisso. Mas a minha experiência profissional é bem aleatória, tá, Paulo? Eu trabalhei em todo lugar e nenhum tem nada a ver com o outro. Entendi. Eu comecei como menor aprendiz numa fábrica de plástico.
Depois eu fui recuperadora de crédito e de débitos bancários do Banco do Brasil, nessas empresas terceirizadas. Foi meu primeiro contato ali com a área comercial, né? Porque, Isa, mas a recuperação de crédito... É comercial. Você precisa vender para o Sim. cliente algo que ele não quer comprar, que é uma dívida. Depois que você consegue convencer uma pessoa a pagar uma dívida, no Brasil, que a gente tem assim um alto índice Sim. de inadimplência, né? Nós somos um país que adora uma continha. Eu percebi que eu não estou cobrando um devedor, eu preciso ser um facilitador de uma pessoa que está com um problema. Sim. E aí eu mudei a chave já para a área do comercial e comecei a gostar muito dessa área. A Isabel do ensino médio, não sei se pelo meu estilo dá para denotar, mas eu queria fazer moda. Eu queria ser estilista, era o meu sonho. Mas meus pais, microempresários, eu até comentei aqui no off com você, meu pai tem 65 anos, sempre teve a empresa, sempre foi muito reconhecido em Lorena, mas empreender é aquilo, né? Um mês você tem 100 mil de faturamento, outro mês você tem zero. É montanha-russa. É né? montanha-russa. Então, assim, meu pai vendia carro para poder pagar a escola particular, assim, sempre se sacrificando muito para conseguir suprir a gente. Então, eu já vi um pouco desse comercial no meu pai, né? Nas vendas dele, das soluções para as empresas. Mas eles não tinham condição de me pagar esse curso que eu queria. Porque na época, né, como eu falei, gente, eu vou fazer 34 anos. Então, bota uns 20 anos para trás. E era mais difícil. Era difícil. O que tinha de moda era ali no estado de São Paulo, Anhembi, Morumbi, essas faculdades caríssimas. E aí meu pai olhou para mim e falou, amor, papai não tem condição de pagar, né? Minha irmã já estudava fora, eu tenho 2 irmãos, o Alex, que é 2 anos mais velho que eu. Ele é líder de produção na Liber, ele trabalha em fábrica. O Alex é um case absurdo. Ele começou com 17 anos e está na mesma fábrica desde então, é supervisor. Foi para a Alemanha e tudo mais. E a minha irmã foi para a área da saúde. Ela é enfermeira padrão, hoje ela não trabalha mais com isso. Ela tem um negócio em Andeara junto com o marido dela. E minha irmã estava na faculdade, em outra cidade. Tudo bem que era uma estadual, mas meu pai tinha os gastos, né, de moradia e tudo mais. E não dava para equilibrar os pratinhos sendo empresário, né? Ele falou, filha, eu não consigo pagar essa faculdade para você hoje. Sua irmã está no meio do caminho, né? Então não vai dar. E ele falou assim, por que você não faz aqui na FATEA, né? Só que nesse interim, eu prestei alguns vestibulares, logo que eu saí do ensino médio ali, 18 para 19, e eu prestei a FUVEST, eu prestei outros vestibulares ali por perto. Eu cheguei a prestar administração para Jaboticabal, que não é perto, gente. De Lorena para Jaboticabal é uma distância considerável, né? Acho que é para depois de Campinas, eu nem sei onde fica, mas está aqui pela nossa região. Isso. E eu passei. No dia que eu recebi a carta de aprovação da FUVEST, eu tinha descoberto uma semana antes que eu estava grávida do pai do meu filho. E aí eu tinha 2 informações para dar, né? A carta de aprovação e a minha gravidez para os meus pais. E meus irmãos me ajudaram, eu contei primeiro para eles, enfim. Aí foi todo aquele drama. Num primeiro momento, a minha mãe queria que eu fosse de qualquer jeito. Não, porque você não vai deixar de estudar. Eu falei, mãe, como é que eu vou sozinha para outra cidade com uma criança pequena? Enfim, não fui, não aconteceu. E aí eu falo, nada é coincidência. Tentei ali numa faculdade particular da minha região, a FATEA, design, porque era design de produto, roupa, e eu... Se aproxima ali, né? Só que era paga também. E meu pai não conseguiu manter pagando. A gente conseguiu pagar a matrícula e o primeiro mês, depois o ano todo, meu pai não conseguiu pagar porque ele estava mandando dinheiro para minha irmã. Então, assim, entre mim, que tinha onde morar, tava ali com ele, e ela... jogou pra... Sim. Né? Teve que fazer uma gestão de recursos. Sim. Porque a conta não fechava. E aí eu não consegui voltar para a faculdade no ano seguinte. Meu pai falou, filha, espera que o papai vai pagar. Esperei 1 ano. No outro ano, ele falou, filha, papai não conseguiu pagar, espera. Eu falei, pai, eu tô com uma criança de quase 2 anos. Cada mês, dia, segundo que eu atraso a minha formação, eu estou sabotando a vida que eu posso dar para o Renato. Eu não posso me dar ao luxo de ser... não vou usar a palavra fracassada, mas eu não posso me dar o luxo de ser medíocre, porque agora eu não sustento só financeiramente os meus sonhos. Eu não posso deixar o Renato sobreviver. Eu preciso deixar o Renato prosperar. Eu preciso dar condições para ele. Eu falei, pai, eu vou fazer qualquer faculdade, eu preciso ter uma formação. Uma mãe solteira sem formação não vai dar.
E aí eu fui para a FATEC Guaratinguetá, fiz a faculdade de gestão empresarial de 2013 a 2016. Graduação lato sensu, não é tecnólogo, foi elevado a grau de faculdade, que foi muito bom. Porque tecnólogo... teve mudança, né? Teve. Tinha aquele negócio, é tecnólogo. Tinha. Não que não seja boa, né? Porque tem muitas aí... Gente, e olha, era pauleira, viu? O tanto que aquele povo... o TCC a gente tinha que apresentar em espanhol, em inglês e em português. Meu Deus. Então, assim, babado fortíssimo. Foi uma escola absurda. Depois disso, eu fiquei parado um tempo. Aí eu fiz alguns cursos específicos de... E aí foi quando eu comecei a me interessar pela área mais comercial. Porque aí depois que eu saí dessa recuperadora de crédito, eu fiquei 4 anos lá. Não, 3 anos lá. 2 como estagiária na recuperação de crédito. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que é tipo os débitos mais recentes e aqueles que estão para caducar. Sim, os últimos lá. Né? E a galera pagava, viu? A gente conseguia fazer eles negociarem e pagar. Então, assim, eu tinha uma performance muito legal lá. Então, assim, foi aí que eu vi. Eu falei, cara, meu Deus, eu sou boa em vender dívida no Brasil. Caraca. Meu, pior que isso, só vender caixão, né? Eu acho que ou tá na mesma coisa ali, ó. Tem coisa que não tem desejo de compra, né? São coisas pontuais que é só quando a necessidade... vem mesmo. Ok, que na parte do débito ainda existe aquela questão que, tipo assim, eu acredito que a maioria das pessoas, ela não tá naquilo de propósito, né? Foi porque realmente mudou a situação no meio do caminho. Mas realmente é uma coisa muito difícil. E isso que você trouxe é um ponto muito legal, Paulo, porque eu comecei a conectar a minha identidade à área comercial justamente por conta das situações que envolviam o débito. Se você pensa o Brasil hoje é o país com mais inadimplente. Você imagina um monte de caloteiro que estava gastando no tigrinho em vez de pagar a conta. Não é. Eu pegava cada caso. Meu marido morreu, a dívida era dele, né? Eu estou passando fome. Enfim, várias situações. Né? Minha filha ficou doente. Eu sofri um acidente de moto, estou sem trabalhar. O cara está com a empresa, daqui a pouco a empresa naqueles altos montanha-russa. Nossa, principalmente na parte de recuperação de crédito de pessoa jurídica, você via muitos casos. Eu tomei golpe do meu sócio. Então, assim... existem os pormenores por trás da situação que aquilo me trazia muita empatia. E aí eu comecei a trazer isso. Fala, cara, eu não tô cobrando um devedor, um criminoso. Eu preciso facilitar, eu preciso ajudar essa pessoa a recuperar a dignidade dela. E era por isso que eu performava tão bem. Porque aí eu queria saber como eu te ajudo a se regularizar, a se apresentar no mercado, né, financeiro com crédito, com bem. E aí eu consegui desenvolver isso bem. Fiquei lá, não tinha mais o que fazer, era uma empresa local de Lorena, então assim, não tinha para onde crescer. Aí ele me contratou depois do meu período de estágio para trabalhar na corretora de seguros dele. Aí eu vendia produtos financeiros, seguro, né? Chato como vender caixão e vender dívida, né? Eu vendi tudo que ninguém quer. Eu vendi consórcio, então eu sei muito bem o que você está falando. Apesar que hoje em dia o consórcio está na moda, né? Mas tipo, na minha época, nossa. Não, ninguém achava... porque demora. Como é que você me garante que eu vou ser contemplado? E aquelas coisas todas antiéticas que a área comercial tem, né? A gente adora uma maracutaia. Dá um podcast. A área comercial, ela dá um podcast aqui que realmente, se você for a fundo, meu Deus do céu, né? Polêmica é pouco. É por isso que existe esse estigma do vendedor, né? Isso é papo de vendedor, como se fosse uma coisa pejorativa. Isso. Mas, enfim, aí eu vendi produtos financeiros, vendi consórcio, tudo. E aí chegou de novo aquele platô. Eu falei, seu Hamilton, que era o meu chefe, um advogado lá de Lorena, o seu Hamilton. Uma figura, um paizão. Nossa, ele foi um pai mesmo. Várias vezes eu levava meu filho pequenininho para o estágio e a empresa ficava pagiando. O Renato comprava pão, fazia ovo frito. Tipo, era uma família mesmo. Coisa de cidade pequena, né? E é uma delícia, né? Nossa, eu acho muito bom isso. E aí eu fiquei 1 ano lá, trabalhando com os produtos financeiros. Eu tive contato com produtos financeiros novos, tipo consórcio de bens móveis múltiplos. A pessoa compra porque ela quer comprar uma lancha. Consórcio de serviço, a mulher compra para botar silicone. Eu nem sabia que existiam essas coisas. Então, assim, foi me dando um background de outras áreas de vendas de produtos financeiros que eu não conhecia. Sim. O que foi muito útil. Eu saí da Precisa Cobranças, né, e da consorciadora, e fui contratada pela Santa Casa de Lorena como secretária executiva do superintendente. Foi para porque eu também fiz um curso de secretariado executivo, porque eu sou a pessoa aleatória. Eu tenho um curso de CX, né, Customer Success, Customer Experience,
SDR, que é o Sales Development Representative, que é o pré-vendas, né? Sim. Agora tudo é da nova administração, pré-venda, sigla em inglês. pré-venda, experiência do consumidor. E Yeah. experiência do usuário, que é uma Isso. coisa mais de interface. Eu não sou da área de tecnologia, assim, do TI, mas eu sou curiosa. Então, eu fiz também um curso rápido. E aí, eu fui e fiz esse curso de secretariado. E aí, eu passei nesse processo seletivo da Santa Casa de Misericórdia de Lorena para ser superintendente ser secretário executivo do superintendente lá de Lorena. Só que eu também estava num processo seletivo para a TV Aparecida para o mesmo cargo, só que era secretária executiva bilíngue. Porque eu aprendi a falar inglês sozinha, usando o letras.com, o site de música. Puxa, olha. Quando a internet era só mato. Sim. Reiterando, eu sou de 92, gente. A internet é uma coisa nova, né? Eu vou puxar um pouquinho o que você falou do consórcio, que tem uma coisa que você não lembra. Você tem 34, 92 você nasceu. Não, você não vai lembrar. Você vai lembrar do aparelho, mas você não sabe que existia um consórcio para comprar videocassete. Não. Mas tinha para comprar telefone também, que eu acho que minha mãe já falou. Telefone, pelo amor de Deus. Não era? Telefone valia casa, era preço de casa. Tinha gente que trocava por terreno, por carro. A minha mãe telefone. falava assim, a sua avó comprou a primeira linha telefônica de Lorena. Vendeu assim, parcelado. Eu falei, gente... Sim, era. E assim, não faz muito tempo. Não faz, é engraçado isso. 15 anos para trás a internet era outra coisa, né? Gente, eu Então, lembro. assim, Eu lembro tudo isso. Eu lembro. Então, eu tenho 32, eu faço 34 em junho, mas eu me lembro. Eu falei, filho, o primeiro celular tijolão, o StarTAC que o seu avô tinha na cintura, entendeu? Aquele troço. E era chique. Fora. Quem tinha aquilo era símbolo de status, você andar com aquele negoção do lado. Esses dias eu mencionei o Nextel, meu filho não sabia o que era. Disquete. Eu falei, gente, Bip. eu gravava os trabalhos Pager. da escola em 3 Pager. disquete, porque não cabia em um trabalho escrito. Enfim, as coisas saltaram muito. E aí eu fiz inglês, né? Porque eu queria fazer inglês, mas assim, eu fui uma adolescente, uma criança de escola particular com bolsa de estudos, com meu pai vendendo carro para conseguir pagar, porque, né, empresário, Sim. As vendas ali, 3 filhos. E ele não tinha condição de pagar uma escola de inglês. E eu sempre amei o inglês. Especificamente o inglês britânico. Eu sempre fui apaixonado pelo accent, né? Eu esqueci a palavra... Sotaque, olha só, accent, né? Enfim. O sotaque britânico eu sempre achei lindo. Ele é bonito. Que eu era apaixonada pela série Friends. E acho que, não sei se Dr. House também tem o sotaque. E eu adorava. Meu pai falou, filha, não dá pra pagar CNA, né? Lá em Lorena só tinha o CNA e aquele outro que eu esqueci o nome, eu ia falar Yahoo, mas não é Yahoo, é Yazigi. Yazigi. Eu sabia que era com Y. Yazigi. E aí não dava. Aí eu entrava na internet, eu adorava música, eu escutava música, prestava atenção nas palavras, eu pegava o tradutor, português e inglês, falava, essa palavra. E aí eu fui aprendendo a falar inglês, eu aprendi a falar inglês sozinha. Na faculdade, eu fiz uma prova de nivelamento, que é o TOEFL, o ITP, é uma prova em CD, os enunciados, os textos estão em CD, ele não está na folha de prova. Na folha de prova só tem o gabarito. Então você escuta os enunciados, os textos, os diálogos, e você só tem a folha de resposta. Ou seja, além de você só ouvir e não ler, você tem um tempo. Depois que a pergunta foi feita e eles te dão tempo para responder, eles passam para a próxima. Então, assim, babado forte. Uhum. E eu fiquei em 4º lugar na pontuação. É 490, eu tirei 460. Eu estava concorrendo, inclusive, para uma bolsa de estudos para fora na época. Uau. Só que eram só os 3 primeiros lugares que iam. Então, assim, aprendi inglês sozinha e consegui essa vaga na TV Aparecida enquanto eu estava na Santa Casa de Lorena. E aí, obviamente, né? Santa Casa pagava bem menos que a TV Aparecida. E aí eu fui para a TV Aparecida. Fui secretária executiva bilíngue de dois coordenadores da TV, o de produção e o de programação. E, gente, que loucura. Olha, a TV Aparecida, assim, como canal é bem legal, mas, assim, como instituição... É uma coisa assim, muito correria, era uma loucura, eu fazia hora extra todo dia, assim, não foi legal na questão da minha vida pessoal, porque meu filho ainda era muito pequeno. Enfim, fiquei lá 9 meses e optei por sair de lá. E aí eu voltei para Lorena e tive um pouco de dificuldade de me recolocar num primeiro momento.
E aí É sempre que a gente sai um pouquinho, né, do mercado, do aquele meio, para voltar, realmente ainda tem mais quando você fica pouco tempo numa função que é Sim. pouco conhecida, né? Tipo, secretária executiva bilíngue. Sim. É uma função antiga, né? Secretária. Já não é um cargo que as pessoas almejam, que as pessoas colocam, né? Coisa de consultório, secretária, Sim. né? Então, foi difícil, porque minhas 2 últimas experiências eram nessa área. E aí foi quando eu comecei a fazer esses cursos, né? Foi eu mencionei antes, mas foi nesse intervalo. E aí eu consegui um trabalho como o quê? Secretária, num escritório de advocacia, que eu não vou mencionar o nome do advogado, mas foi horrível. Ele era uma pessoa horrível. Gente, como... Ele fazia a menina do financeiro chorar todo dia. Ele era uma pessoa que literalmente gritava com a equipe do escritório, com os advogados, Todo com a mundo. copeira, com o financeiro, comigo. Mas como, graças a Deus, Deus me fez colérica, que Você conseguia segurar. eu sempre consegui segurar. Quando eu era colérica sanguínea era um pouco pior, porque eram 2 temperamentos quentes. Gente, para quem não sabe, existem 4 temperamentos, tá? A esposa do Paulo vai dizer melhor, porque a gente vai ter um podcast com ela também. Mas é só para vocês não ficarem perdidos, tá? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Joga no chat GPT aí, no Gemini, e pergunta qual que é seu temperamento e você vai descobrir. Eu sou colérica fleumática hoje, depois de trabalhar bastante. Mas graças a Deus eu tive bastante resiliência nesse lugar. Eu precisava pagar minhas contas, eu não ganhava bem, eu era literalmente uma recepcionista. Atender telefone, anotar recado, era isso que eu fazia. Então, assim, foi uma queda bem grande na minha trajetória. Sim. E aí eu fui procurando outras coisas, consegui na Velosnet, aí eu fui para a área comercial, eu vendia plano de internet nessa empresa da minha cidade. É só para vocês terem noção de quão aleatório é, tá? E aí eu fiquei lá 4 anos. Vendendo plano de internet para pessoa física, pessoa jurídica e link dedicado para empresas, que são as internets mais corporativas, assim, que é link dedicado. Sim. De lá, eu comecei a movimentar mais o meu LinkedIn. E aí começou a acontecer uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, é muito comum. Recrutadores hunters encontrarem o meu perfil e me chamarem. Ficou comum mesmo, né? E Ficou era uma bem coisa comum. que não isso aí não. acontecia, pelo menos comigo. Não, era só tá? indicação, era quem te Nossa, conhecia. era uma é. humilhação para você conseguir um emprego mais ou menos, ainda Sim. mais em Lorena. Lá em Lorena ainda é assim. Lorena é uma cidade pequena, mas com muita fábrica. A gente tem a USP, a gente tem as fábricas de plástico. Você não entra para trabalhar em lugar nenhum se você não tiver contato com os italianos, que é a fábrica dos italianos. Nossa, gente. E olha que meu pai presta serviço para os italianos. Eu tentei trabalhar na Liber, tentei trabalhar na fábrica de plástico, na Lorempet. Eu nunca consegui entrar. Em Lorena, eu nunca consegui emprego bom. E aí, essa recrutadora da Stone, da maquininha de cartão, Da maquininha. que eu acho que eu posso mencionar eles Pode, aqui. aqui não. Né? Aqui não. Inclusive, nada a desabonar. A Stone é uma líder de mercado, né? Que é brasileira, cresceu muito, gente. cresceu Chama muito. Stone, mas é uma empresa totalmente brasileira. A recrutadora me achou, ficou interessada no meu perfil para ser agente comercial da Stone, sabe? Mochilinha, Sim. camisa polo, maquininha, Vá. entrando nos estabelecimentos Vai e pra oferecendo. rua, é. Era isso. E aí eu fui, fiz o processo seletivo, passei, saí da Velosnet, fui para a Stone. E lá dentro eu cresci muito rápido, porque essas startups, essas fintechs, têm essa característica, né? A gente fala que é ano de cachorro. Em um ano você vive 4 lá Sim. dentro. Então, assim, em 6 meses eu fui promovida, em 6 meses eu passei por um processo seletivo lá dentro e fui para outro setor, porque a Stone não é só a maquininha de cartão, é o carro-chefe, mas são soluções de tecnologia. Sim. Então, eles têm SaaS, eles têm software, eles têm sistema de frente de caixa, de gestão, enfim. Eu usei muito tempo aquele o Pagar.me, que é deles, né? É o deles. Pagar.me, que é um checkout também, Sim. né? O pessoal usa muito para link de pagamento. E aí eu fui para a Colact, que é falecida, inclusive saudades Colact Stone, se vocês estiverem me ouvindo, volta com a Colact, o sistema de cashback era muito bom. E eu fui para ser executiva lá. Daí eu fui híbrido, fui 100% home office, que era para implementar esse sistema de cashback que era integrado na maquininha da Stone para gerar fidelização, né? Aumentar o LTV nos estabelecimentos. E era incrível. Passou isso quando eles aboliram o Colact, que a gente foi tentando manter ele, mas, né, enfim, por escolhas estratégicas da Stone, eles não descontinuaram.
E aí aconteceu uma coisa que foi um marco na minha vida profissional. Eles fizeram algumas levas de demissões do nosso time. E na última leva, o meu superior falou: Isa, não tem como voltar você para o cargo, porque você já tem um salário que eu não posso te voltar. E aí, quando entra isso, realmente vai dar os salários E aí ele maiores. falou: Isa, a gente vai precisar desligar você. Eu falei: olha, tá tudo bem. Eu sou muito grata. Eu sei que é uma coisa que foge do controle. O mundo corporativo tem disso. Sim. Eu sei que não foi nada do meu trabalho, mas o meu setor não existe mais. E tá tudo bem. E eles até propuseram para eu voltar para ser agente de polo. Mas, putz, metade do meu braço era branco, metade era preto. Porque eu ficava andando na rua oferecendo maquininha a pé, no centro de Guaratinguetá, vários estabelecimentos. Então, assim, né? Eu não queria voltar para isso. O home office é um negócio que, depois que você bebeu da água do home office... É difícil. Não dá, gente. Eu já recusei, tipo, um salário 2, 3 vezes maiores para falar, é home office? Não, então eu não quero. Desse jeito. Qualidade de vida hoje é o melhor pagamento para mim. E é engraçado, porque você é do comercial, sempre fui do comercial, sempre fui muito pessoas, conexões, né? Você bater papo com um monte de gente durante o dia, pessoas diferentes, né? Que queira ou não, quando você está no comercial, você vai conversando com vários tipos de pessoas ali. E de repente eu me vi também no home office. Eu tive um pouquinho de problema no começo. Porque aí, né, quem sofreu foi a esposa, as filhas, porque todo mundo. A época ali da pandemia, a gente no mesmo ambiente, todo mundo conversando. Você está trabalhando, a pessoa está ali, mas eu sempre tive essa necessidade de conversar. Então eu ia, às vezes, lá abrir o escritório. Né? Então, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que deu problema, até a gente chegar e depois eu entender como funciona agora. E aí seguir. Mas eu acho que não dá para comparar a configuração do home office forçado da pandemia para a escolha que a gente tem agora. Não, hoje é Tinha diferente. Um peso. Sim. Porque assim, você e era só aquilo. Era né? só aquilo. Sim. Você está preso dentro de casa. A gente isso. agora, o home office ganhou essa característica da liberdade geográfica, né? Sim. De você ter a autonomia de trabalhar na sua casa ou de onde você quiser. Que também é uma coisa que eu sou... você pode trabalhar de onde você quiser. Gente, mas será que... Quem que é essa pessoa que quer trabalhar o tempo todo em todo lugar, né? Não, o digital vende um pouco disso, né? Liberdade de trabalhar. Vamos falar a realidade, né? Vamos falar a realidade. Não é bem assim, a gente chega lá. Mas, então assim, e aí eu passei para home, eu atendi esses clientes da Stone, acabou o meu setor. E aí esse supervisor enviou um e-mail, né, para os CEOs da Stone, para comunicar as demissões que teriam que ser feitas. E aí, um dos CEOs respondeu o e-mail e falou assim, essa demissão da Isabel é a Isabel da Colact? Aí o meu supervisor falou, Ele falou assim, não, segura, não demite ela. Por quê? E aí, vendendo meu peixe, né? Era um time de 40 pessoas na Colact. O maior índice de conversão era o meu. Então, assim... O meu resultado de conversão de vendas do sistema de cashback cobria o resultado de 15 executivos. Uau. Entendeu? E aí eu te digo por quê. Porque eu gastava tempo na call, eu entrava no sistema, eu estudava o negócio do cliente. Eu cheguei até a desenvolver etiquetas com o QR Code do cashback específico do cliente, imprimir e mandar para o estabelecimento dele, do meu dinheiro. Por quê? Porque eu queria que ele engajasse. Se a implementação não fosse aderente, ele era um churn dali 2, 3 meses. Então, eu tinha essa visão de LTV, ainda sem ter ainda o estudo específico, né, do jargão do LTV. Antes de começar a ficar, né, todo mundo... Mas eu já tinha essa consciência de, tipo, é um microempresário. Eu vi o meu pai em cada microempresário que eu atendi. Falava, o cara tem um mercadinho, ele quer que as pessoas voltem no mercadinho. Se eu colocar uma etiqueta qual que é a medida da beirada da sua prateleira de arroz e feijão, que é onde as pessoas vão mais, né? É tal. Participe da nossa fidelidade e ganhe prêmios, e o QR Code. Ele teve um aumento de 30% de cadastro. Sim. E aí, o cara gosta, comenta com o cara do açougue, a menina vai te chamar. E aí, eu ganhava indicação. Então, assim... E aí você me pergunta, era pelo resultado? Também, mas eu tinha prazer, eu tinha prazer em ajudar os clientes, sabe? Então, foi por isso que eu fui vista e fui reconhecida. E aí eu fiquei 6 meses na Stone, depois que a Colact acabou, contratada, recebendo salário e a média da minha comissão sem função, sem trabalhar, sem fazer nada, durante 6 meses.
Foi aterrorizante. Eu falava para o meu supervisor, eu falava, pelo amor de Deus, dá alguma coisa para eu fazer, me bota no saque. Deixa eu atender pepino de cliente, eu já fui da adquirência, eu consigo. Isa, não pode, a gente não pode movimentar você para uma função, né? Tem que esperar. Eu falei, eu me sinto mal de receber o salário, eu não estou fazendo nada, me dá alguma coisa para fazer. Foram 6 meses sem trabalhar, recebendo, porque eles estavam construindo esse setor Vendo novo. onde você... E aí eles construíram um setor novo, que era o time de grandes contas da Stone. Eu entrei lá como executiva farmer, com o supervisor, um time que cuidava de grandes contas. Eu cuidava da Melissa, de uma malharia lá da Anselme, lá do Sul. Inclusive, eu fui visitar a fábrica, pessoal maravilhoso. O povo do Sul é gente boa demais. É gente boa. E depois eu fiquei do Sul é muito cuidando da gente. rede de franquias de postos de gasolina. Que é difícil, gente. Adquirência. Meu posto é complicado. Tem vários segmentos, mas assim, posto de gasolina, tem alguns segmentos, por exemplo, depósito de bebida, casa de ração e posto de gasolina, eles têm uma margem de lucro líquido muito baixa, gente. O cara pode movimentar 10 milhões de faturamento no posto de gasolina dele naquele mês. Ele tira 2 milhões, 3 no máximo. É uma margem muito baixa. Então, o LTV era baixo. Se o cara da PagSeguro oferecesse 0,01 para baixo, ele saía. Ele ia. Uhum. E aí também esse time sofreu algumas reestruturações, acabou que depois de um tempo naquele time eu fui demitida. Questão relacional. Aí. E aí eu fiquei desempregada de novo, de novembro a janeiro. E aí um recrutador hunter me achou também, da plataforma que eu trabalhei. Quase falei o nome. Da plataforma que eu trabalhei agora recente. A Verdinha, né? Não vamos chamar assim. É a segunda maior do Brasil? Ela está entre as 3 primeiras do Brasil, né, de plataforma de infoproduto. Eu acho que questão de branding e posicionamento de marca, eu acho que ela é com mais visibilidade. É que as pessoas conhecem mais a do Foguinho, porque ela tem muito mais tempo no mercado. Sim, né? Eu, pelo menos, a maioria dos cursos que eu fiz, principalmente esses que eu mencionei, de CX, CS, SDR, eu fiz ou pela Udemy, ou pela Rock Content, ou pela Hotmart. Né? Foram as plataformas que eu utilizei. Eu fui conhecer a última plataforma que eu trabalhei com o recrutador. Ele me chamou no LinkedIn, oi, eu sou dessa empresa, eu gostei do seu perfil, você está disponível para o processo seletivo amanhã? Eu falei, opa, tô, claro. Eu terminei de falar, eu fui no Google. Que empresa que é essa? Você conhece? Conheço. Conheço. Eu falando com a pessoa aqui no telefone e no Google aberto olhando. Ah, conheço. Não conhecia. E é Somebody Love do comercial, né? Normal. Né? É normal. Gente, é o famoso não sei, mas vou procurar a resposta para você. E aí foi onde tudo começou, na questão específica do digital. Porque adquirência... Não, poxa, a sua bagagem... Nada a ver. Nada a ver. Ok, que o comercial você trouxe para o digital, né? Essa bagagem fez funcionar para você no digital. Sim. Né? E acredito que agora na sua nova etapa isso também vai ser assim latente. Sim. Isso precisa. E todas essas camadas de experiência, elas são agregadoras. Sim. Porque saindo de uma adquirente de pagamento para uma plataforma de infoproduto, ela tem checkout. Ela lida com taxa MDR, ela lida com adquirência. Então, esse conhecimento a mesma linguagem. É a mesma linguagem ali são na coisas parte complementares. Sim, eu tive que aprender muita coisa nova. Sim. Principalmente as terminologias próprias do digital, né? O ROI, o CAC. Não, tem um monte. O LTV. Eu me perco. É engraçado, né? Eu me especializei bastante em tráfego pago. Bastante. Eu venho fazendo desde 2014. E não só em cursos, mas também na prática, vivência ali, no investimento, todos esses anos, tudo. Então, eu conheço bem de tráfego pago. E esses dias eu fui assistir um podcast de um pessoal de tráfego pago. Eu comecei a assistir, eles falando umas outras coisas. Eu falei, gente, não é possível. Que é isso? Tinha coisa que eu não sabia, das terminologias novas ali que estavam falando. Eu falei, mas peraí, aí você vai ver. Não, mas peraí, isso aqui era coisa que já estava. Estou mudando o nome do negócio. Sim, e a gente vai se aprofundar, acho que acredito, a partir desse ponto, no digital em específico. Essa mudança da Stone, né, desse background muito financeiro. Porque o que foi? Recuperação de crédito financeiro. Sim, seguro, consórcio financeiro. Adquirente financeiro. Aí teve essas experiências como secretário e secretariado executivo que tinha um pouco mais de relacional, mas não tinha comercial. E aí eu fui para essa plataforma e mais no viés comercial.
E ali eu fui tendo mais contato, eu tinha mais prazer em fazer o trabalho, porque era uma coisa muito, não era uma coisa monótona. Não. Cada operação é uma, cada modelo de negócios é um, cada call era um, né? Cada pessoa é uma, né? O mercado digital é bem plural, né? E nichos assim que você fala, meu Deus, existe isso. Eu tinha produtor que ensinava a domar cavalo, a criar abelha, a produzir mel, a fazer numerologia, a consultoria de sono de bebê, sobrancelha, fazer cupcake. Gente, aleatório. Aí tem a galera do tráfego Sim, pago, a sim. galera dos Que é mais um afiliados. pouquinho, né, pro digital mesmo. Sim, que é mais focado no o curso de vender curso, né? Sim, também. Que o pessoal isso. fala. Mas essa foi a o resumo da minha trajetória entre alguns trabalhos, principalmente na época de estagiária. Eu fazia brigadeiro para complementar minha renda, porque eu já era mãe. Então, eu já fiz unha, né? Enfim, eu sou filha de microempresário e trabalhar nunca foi um problema. Né? Como eu falei, a gente tem que florescer onde Deus planta e trabalhar não é vergonha para ninguém. E com os meus valores cristãos, eu sempre fui muito criteriosa com aquilo que eu estou fazendo e eu sempre tive uma coisa muito clara para mim, Paulo. Home office ou presencial, ou enfim, independente das pessoas verem ou não o que eu estou fazendo, Deus me vê. Sim. E eu tenho que. E trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus, porque no final você isso tá. Muito, isso. Né? Eu já ouvi muito isso. Então, assim, os meus valores, eles sempre estiveram muito bem alicerçados para qualquer trabalho que eu fosse fazer. Eu amadureci muito mais de uns tempos para cá e o contato com o digital e as possibilidades e certos maus hábitos que existem nesse meio, eles testaram muito os meus valores. E graças a Deus eu consegui perceber que eles estavam bem balizados. Né? Mas é um mercado que tem muita coisa boa, mas ele é muito mal visto também. Sim. Né? E nesses bastidores da plataforma, ao longo de quase 2 anos trabalhando lá, com uma carteira, com uma média, quando eu estava em outbound, uma média de 120 a 130 clientes que rodavam a cada 3 meses, e depois no setor de farmer de grandes contas, que era uma carteira de 60 e pouco fixos, nesses 2 anos eu lidei entre leads e clientes mesmos de carteira, mais de 3 mil pessoas. Eu fiz essa conta de padeiro antes de vir, porque eu não sou muito boa de número, galera. Então eu fiz essa conta em casa. Então foram 3 mil pessoas e eu tenho contato com elas ainda, né? Entre conhecer a operação, conhecer um pouco de quem a pessoa é. Eu sempre tive o hábito de entrar nos detalhes, como eu fiz esses cursos de CS, CX e como eu tenho formação, uma pós em marketing digital, eu às vezes dava os meus pitacos e a gente falava de estratégia e você acaba conhecendo, né? E aí, eu, na minha posição, tinha a oportunidade privilegiada que a maioria não tem. Vocês são a audiência de infoprodutor. Sim. Um ou outro que está me ouvindo aí está nos bastidores, né? Mas aí você vê que a pessoa vende o lifestyle aqui, mas na conta dela o faturamento não existe. Sim. Fazer criativo com faturamento que não é dela, Sim. que é fantasioso. Tirar foto com a Porsche do vizinho, alugar uma casa para ficar ali um ano, sei lá, de repente, e só para fazer a gravação de algumas coisas depois sair. Tem muita gente que faz isso, muita. Sim, muita. Então assim, foi muito enriquecedor entender como certos mecanismos funcionam dentro do digital. E isso me deu muito background para fazer o que eu comecei a fazer quando eu estava na Stone, que eu comentei com você aqui no off. Quando eu estava na Stone, eu sempre tive muito essa pegada de... eu não consigo... esse é meu trabalho está dentro dessa caixinha, eu faço ele e acabou. O cliente falava, Isa, você conhece e tal... Enfim, eu fui social media de uma loja de material de construção que era cliente da Stone. Eu fui social media de uma hamburgueria que era cliente da Stone. Eu dei um treinamento de venda consultivo para essa loja de material de construção. Eu fiz um material apostilado para uma loja também de decoração para o time de vendas, para dar esse treinamento de venda consultiva. Por quê? Porque quando eu ia oferecer maquininha, outros executivos já tinham ido oferecer. Sim. E o cara fechava comigo. E aí ele falava, olha, Isa, já veio da PagSeguro, já veio... Eu nunca fechei com ninguém, porque o pessoal é muito fiel a Cielo, né? Não sei se você já viu, é igual... Sim. Existem algumas marcas de alguns segmentos que são líder de mercado, né? A Hotmart, a Cielo, enfim. É difícil tirar a raio da Cielo, a galera tem meio que um apego emocional, né? E aí o cliente falava, Isa, você é muito boa vendedora, eu quero que meus vendedores sejam assim. E foram os meus 3 clientes de consultoria
que 2 viraram clientes de social media, porque eu já tinha feito a pós em marketing digital. E aí eu era agente comercial da Stone e nos finais de semana e depois das 6 eu ia por estabelecimento dar os treinamentos. Está até no meu LinkedIn o vídeo meu lá, dando aula uns 7. Gente, já fez tudo isso. Não vamos falar de ano. Não vamos falar de ano. Mas enfim. E aí, na plataforma que eu estava trabalhando por último, isso também começou a acontecer. O cliente vinha me contar da operação dele, eu ia vender a plataforma e ele começava a me trazer coisas. E aí eu olhava a landing page, eu falava, pô, mas essa palavra não funciona bem, tenta essa por conta da PNL, né? Sim. E aí o cliente, pô, você não quer trabalhar para mim? Pô, eu não posso te contratar? E aí, óbvio, eu fui conferir isso com a gestão, com a minha supervisão na plataforma, para entender se isso não feria As políticas da empresa. Porque, como eu falei, os valores financeiros não vêm primeiro que os meus valores como pessoa. É isso aí. Uhum. Isso não é negociável. Sim. Né? Então, eu fui e validei, olha, Isa, você não pode ser expert, você não pode vender nada com a sua cara dentro ou fora da QIFI, mas dentro dos bastidores, se você faz tráfego e tal, você só não pode compartilhar informação privilegiada de dentro da plataforma. Óbvio, né? Sim. É igual, a LGPD está aí, vale para os bancos e para todo mundo que tem uma base de dados de cliente. Tranquilo. Comecei a atender alguns clientes, 2. Mas já assim, é muito demandoso, né? E eu não estava dando conta. E aí, de uns 2 meses para cá, que esses 3 clientes apareceram e eu estava dando acompanhamento para eles, um de reestruturação da operação como um todo, o outro com a parte de pós-venda e outro na parte de estratégia. Reformulação da embalagem do produto. Ele estava fazendo uma regravação, regravando tudo. Sim. E a gente aproveitou para trocar algumas palavras, né? Trocar mudar um pouquinho a comunicação. A landing page, adaptar a comunicação, sim, enfim. Só que, e olha que eu sei editar vídeo, eu sei editar foto, né? Eu sou social media, mas eu não pegava em nada disso, porque não dava para conciliar a minha carteira. Gente, quem está por trás do digital, aliás, quem não conhece, não sabe o que acontece por trás ali do baita trabalho que é só para colocar um vídeo que a pessoa vai assistir em 1 minuto, 2 minutos ali. É muita coisa. É um trabalho muita demandoso. Coisa. E assim, pensar e a gente que é do digital ou do comercial, eu, pelo menos, sendo colérica, eu sou uma pessoa muito centralizadora. Então, eu sou aquela pessoa natural, que né? deixa que eu faço. E aí, quando eu vi... E é difícil, né? É difícil você entregar, né? Sim, eu a gente lido tem com essa isso até hoje. E aí, eu fui vendo oportunidades sendo perdidas. Porque, Isa, eu quero te contratar, você quer ser minha coprodutora. E coprodução eu nunca aceitei. Inclusive, os projetos todos que eu estou trabalhando até agora, eles queriam me dar coprodução por dentro da QIFI. Eu falei, olha, eu acho que isso não pode. Sim. Eu acho que isso está muito ali numa linha tênue entre o ético e o não ético, pensando na plataforma que eu trabalhava. Sim. Eu falei, olha, eu sou sua gerente. Você precisa faturar dentro da minha carteira. Você está na minha carteira. Então, de algum jeito, você já está me pagando. Então, eu não vou ser sua coprodutora. Eu vou trabalhar. Então, assim, eu trabalhei fora, informal, para esses clientes por um tempo considerável. E aí, eu comecei a ponderar a questão de, pô, será que está na hora de eu ter a minha empresa? Mas eu vou falar uma coisa para você, Paulo. Eu sempre morri de medo de empreender. Sempre. Isso bateu na minha porta várias vezes. E eu tinha um exemplo em casa. Mas eu acho que justamente porque eu tinha um exemplo em casa. É um exemplo. O meu pai empreende desde que eu me conheço por gente. E ele tem a Rosalvo Serralheria, que é a empresa dele de serralheria industrial, com a pintura eletrostática, né? Ele presta serviço para o santuário, para fábricas, ele tem uma máquina vendida para Sadia. Então, tipo, só que até meu pai chegar nessa estabilidade, que ele estabilizou a empresa e ele tem um fluxo de caixa previsível, faz 5 anos. Demora. Meu pai conseguiu comprar o primeiro carro zero dele que ele queria há 2, 3 anos no máximo. Meu pai tem 65 anos. Sim. Antes disso, era uma montanha-russa. Como eu comentei um pouco da faculdade, aí fica devendo para a escola particular que a gente estuda. Aí negocia aqui, vai para lá, vai para cá. Aí negocia a mensalidade, mas não conseguiu pagar a apostila, e todo mundo pega a apostila, e você não pega a apostila. Então, existiram algumas coisas que acabaram pesando no emocional. E aí eu tinha esse bloqueio. Eu falava, não, eu tenho medo de empreender. Minhas filhas, se não der certo... elas falam, mas imagina...
Porque vem, né? Estão ali com a gente e sabe. E eu não sei se seu pai é dessa forma. Eu acabo falando demais. Porque hoje eu sei que, tipo assim, não posso levar O coisas da BO, não. empresa para casa. Sim. Mas ali naquele momento que você tá ali conversando, você solta. Você, Sim. pô, alguma coisa. Não, pô, esse mês tá apertado. Esse mês não tá legal. Ah, esse mês tem isso. Esse mês tem aquilo. Então elas vão pegando. Mas eu sempre fui muito boca aberta. Então eu sempre falei muito assim, ó. E não é nem por mal, você vai comentar com a sua esposa, Sei não lá, vai? ferrou. Com o marido. Falar, ó, esse mês, ferrou. E aí, o que a gente vai fazer? Exatamente. Né? E até bom para as pessoas que estão do outro lado também, digital não é o que vocês veem, não. É assim, é um 0,0001. Ok, tem pessoas que realmente têm aquilo que mostra, sim, existem, tem crescimento, tem. Porém, a maioria é como um empresário comum. A maioria. A maioria. E como um microempresário comum ainda. Que Sim. está faturando ali pouquinho. Daqui a pouco, um tropecinho que ele deu, ele perdeu tudo. Daqui a pouco ele tem que se virar, tem que fazer outra coisa. E eu diria mais, tá, Paulo? É igual, mas no digital ainda é pior. Sim. Existe as baleias do mercado digital, que são os grandes nomes que a gente sabe. Se eu falar para você, pensa num expert, né, do digital. Você já tem alguns nomes aí manjados que você vai pensar na sua cabeça. Mas existem milhares de outros que estão no anonimato, né? Sim. Porque o mercado digital ainda é muito informal. E eu tinha contato com isso diariamente. Informal quanto, Isabel? Informal de um cara que vende 20, 30, 50 mil por mês vendendo CPF. O cara não emite nota, Não emitir nota. Sim. Nem no CPF. Do cara, eu e você, a gente grava um curso e não faz um contrato. E eu coloco o curso dentro da minha conta. E vai embora. E aí eu corto a sua coprodução, fico com o produto para mim e ninguém tem o que fazer, porque informa. Produtor pequeno? Não. Erros assim. De principiante, tipo, a pessoa colocar um nome no produto dela, não registrar a marca e já existir, a pessoa ser processada, ela e um monte de tráfego rodando, e VSL rodando, e landing page rodando, e a pessoa tem que parar tudo e refazer o branding dela todo, porque ela não registrou marca. Sim. O digital, ele é muito informal. Sim. Por quê? Porque ele começou no mercado de afiliados. O mercado de afiliados veio primeiro do que os experts. Veio. Porque as pessoas revendiam curso de inglês, revendia esses cursos prontos desses sites que eu comentei, Udemy, Hotmart, Sim. enfim. Era uma coisa bem para complementar a renda. Tinha até um tal de top afiliado, Top tinha umas afiliados, coisas que o pessoal exatamente. Ganhava, Então, o pessoal ganhava uma grana mesmo com isso. O mercado digital foi construído em cima dessa informalidade. Então, ele ainda sofre muito com isso. Entendeu? E fora que existe, em paralelo, o amadorismo. Existem muitas pessoas do digital que elas começam não pensando num negócio. Elas entram pensando numa ideia. Sim. E aí eu te digo, A maioria, né? Uma ideia de produto? Não, uma ideia da vida dela. Sim. Ela já projetou, né? Porque o pessoal fala de... Ai, tá muito na moda agora a pessoa fala assim, que você tem que... Não é idealizar. A pessoa... Mentalizar, isso. Mentalize o que... Mentaliza lá, porque se você pensar aqui, lá na frente... Gente, sim, a gente precisa visualizar. Você precisa visualizar, porque você não tem como executar aquilo que você não conhece. Né? Até os nossos sonhos. O cérebro não cria nada. Sim. Ele só reproduz coisas que a gente já viu. Né? Então, sim, a gente precisa programar o nosso cérebro. Até aí, ok, né? Para a gente executar coisas, né? Assim como não se ama o que não se conhece, não se executa o que não se conhece, né? Ponto. Mas a gente vê que muitas das pessoas, muitos dos infoprodutores e dos experts, existe, além da métrica de vaidade, existe o pagamento da dopamina. E o nosso mercado, ele sofre com esses dois. Sim. E aí eu vou falar da minha experiência como executiva, tá? Eu recebia diariamente produtores que vinham e me perguntavam, Isa, que nicho que tá dando dinheiro? Isa, passa uma copy boa. Porque eu sou copywriter também, por conta da PNL, facilita muito criar copy. Então, gente, dica, tá? Todo mundo vai te mandar fazer o curso A, B, C, D. Estude programação neurolinguística, uma vertente da psicologia. Sim, a psicologia vende. Porque o gatilho mais fácil de venda é o emocional. Não é, você pode falar de
de técnica, você pode usar os jargões, todas as siglas da nova administração e do marketing e da área de infoproduto. Mas o que vende e conecta é o emocional. Uma vez eu ouvi de um chefe que eu tive lá atrás, da época de indústria farmacêutica, ele falava: o caminho mais curto para a venda é o coração. Exatamente. Não tem outra. Exatamente. Então, assim, o que eu via muito, as pessoas iam me perguntar: você tem um profissional de tráfego bom aí? Qual copy que tá dando bom? Qual que é o nicho? As pessoas, elas já pensavam em CAC, em venda, e não é. Ou então, assim, a pessoa se apaixonava pela ideia dela. Pelo produto. Que lindo meu produto. E é tão perigoso isso. É por isso que no mercado de empresários do mundo físico também, isso é um case de fracasso. As pessoas amam a ideia delas, porque elas olham do olhar delas. Sim. O meu gosto não é necessariamente replicável. Sim. Então, assim... O que é bom para mim pode não ser para você. Às vezes você tá ali, ai, que produto maravilhoso. Eu pego muito esse exemplo e eu jogo até na questão de um livro. Você não sabe se um livro é bom ou não até enquanto você não abre e lê. Exatamente. E para chegar ali na leitura, às vezes realmente pode ser um livro maravilhoso, pode ser um livro bom, pode ser, mas aí você se encanta com aquele negócio, você faz, e tudo para trás, para chegarem naquele livro, você faz tudo errado ou não faz, enfim, você fica com amor ao produto. Exatamente. E esquece tudo aquilo que você tem para fazer. Então, assim, eu recebia muito dessa abordagem. Dificilmente algum cliente falava da construção, né? O cliente queria saber o que está convertendo bem. Sim. Né? Qual que é a moda agora? O que é agora? O que está rolando agora? Tem um produto para eu modelar, que, gente, modelar produto é pirataria com nome gourmetizado. Você sabe, né? que teve um cara agora que fez um curso ensinando o povo a modelar, não era nem mais infoproduto, modelar os SaaS agora, né? Sim. Foi 100 milhões de faturamento. Sim. 100 milhões de faturamento. Eu acho que, pelo que eu ouvi, em 48 horas, mas... Sim. E aí, o que eu falava para esses clientes? Eu falava, olha, não existe uma resposta pronta. E aí, eu corro o risco de bater de frente com os grandes do mercado que vendem curso com fórmula. Sim. A fórmula pronta. Sim, que eu fiz. Enfim. Que eu fiz. Não citei nomes, mas existem fórmulas sendo vários, vendidas. Né? Existem vários. Teve um e existem vários. Assim. Existem linhas lógicas replicáveis, mas não é tudo que funciona para todo mundo. Sim. Ou pode funcionar até por um tempo. Por um tempo. Sim. Se a fórmula fosse tão... Tava todo mundo que comprou rico. Tá todo mundo rico? Deixa nos comentários aí quem enriqueceu com a fórmula. Quantas unidades do curso foi vendido e quantos milionários a gente tem? Sim. Então, assim, o digital tem muito esse estigma do pagamento dopaminérgico e das métricas de vaidade. Sim. Então, o que acontece? Eu tinha muito cliente que entrava em call comigo e a gente, né, conversando e tal. Não, porque eu tenho 1 milhão de visualizações nos meus Reels. Eu falava, tá, e quanto que tá o seu faturamento? Porque na plataforma que eu tava, eu precisava negociar em cima de faturamento. Sim, o que tem Não, lá? mas no YouTube a minha visualização, não, no Instagram a minha visualização, e pipipipopopó, eu falava, tá, e quanto disso você converte para venda? E aí vinham as porcentagens nulas ou baixíssimas. E aí, como eu me formei em marketing digital, e aí eu acho que é importante trazer esse dado aqui, você viralizar não é bom. Sim. Viralizar não é bom para todo segmento. Viralizar é bom para quem vende topo de funil ali. Sim. Um e-book, né? Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele estuda o hábito de consumo. E a massacrante maioria das pessoas que tem um alto consumo de Instagram são de baixo nível de consciência. Então, assim, você está entregando muitas vezes um conteúdo técnico, querendo visualização, mas a pessoa não tem paladar para receber aquilo. Você não dá uma peça de picanha para um recém-nascido. Sim. Então, a métrica de vaidade do digital, da visualização, do faturamento, dos lançamentos meteóricos, ela tirou a seriedade e a constância da previsibilidade. Sim. As pessoas querem os números. E as pessoas me traziam os números em call. Só que você ia ver o faturamento dela, não tinha. A pessoa estava para baixo da linha da pobreza no digital. Sim.
Né? Ela estava com outra atividade porque no digital ela não se sustentava, porque ela estava olhando para viralização. Eu tive, inclusive, uma reunião com um mentor e ele estava fazendo criativo e ele me mostrou as visualizações. Eu falei, tá, e o call to action, né? E como é que tá a conversão para a página de vendas, para a tua landing page? Ah, tá 0,07. Eu falei, então, porque viralização para o teu segmento, primeiro, que você nem deveria estar perdendo tempo no Meta. O Meta é o Instagram. Instagram é a galera que fica 2, 3, 4 horas e o algoritmo entrega, em geral, muito mais entretenimento. E aí você pode olhar. Tem alguns players do mercado digital que estão apelando para conteúdos mais humorísticos para ter engajamento e pra ter poder converter viralização. depois. Só que viralização com humor é baixo nível de consciência. Sim. A pessoa está no Instagram para dopamina. Ela está scrollando. Ela vai dar risada com o seu Reels engraçadinho, vai curtir e vai passar para o próximo. Sim. Ela não vai ser provocada a nada. E aí as pessoas estão descendo o nível da comunicação, colocando uma coisa mais comercial, palatável, para ter a métrica de vaidade, para ter a métrica da dopamina. Ah, viram, tive tantas Eu tive tantos views. Mas em questão de faturamento, ela não converte. E o contrário também é interessante até falar que existem muitas pessoas com um perfil aí de, sei lá, eu já vi gente com 700, 800 pessoas no perfil dele e fatura muito mais que algumas pessoas. Sim. Muito. E pessoas com menos seguidores, com 100 mil, Sim. faturando Sim. com consistência. Sim. 20 mil no mês, 30 mil no mês, 50 mil no mês. Enquanto a pessoa faz um meteórico de 100 mil e nunca mais vende nada. Sim. É a mesma coisa. Você prefere ter uma venda de 100 mil hoje ou vender 30 mil todo mês? 20 mil todo mês? E eu vou até aproveitar esse gancho do 100 mil. Você tinha 3 mil clientes, mais ou menos? Passaram por mim ao todo, do Tá. início ao final. Nesse último cargo, eu tinha uma carteira de 62 em Farmer. E em Outbound era uma média de 120 a 130 clientes a cada trimestre. Desses 3 mil, quantos passaram de 100 mil reais de faturamento? Por mês? É. Ó, eu vou trazer um dado, tá? Agora nós vamos cutucar agora. As plataformas de infoproduto, eu vou falar do dado que eu tenho da onde Sim. eu trabalhei, o dado mais recente, que esse não é um dado sensível, inclusive Sim. a gente consegue ter acesso aí com qualquer executivo. Menos de 5% da base ativa dessa plataforma realmente traz o lucro líquido de cerca de 80% do que a plataforma movimenta. E volta no que eu falei. Sim. Vou trazer esse número de uma maneira mais devagar. 5% da galera que vende nessa plataforma que eu trabalhei é responsável pelo faturamento maior que a plataforma movimenta. Ou seja, ali uns 70%, 80% do lucro líquido bruto daquela plataforma são 5% dos infoprodutores que trazem para ela. O restante é a galera que performa médio, baixo ou que faz o famoso voo de galinha ou nem faz. Sim. Só se cadastra na plataforma e nunca vende nada. Sim. Dá uma tentada de afiliado. Então, hoje no mercado digital, dos entusiastas do digital, muito por conta da informalidade, entra muita gente. Mas o churn é muito grande, né? Não tem LTV. As pessoas... E aí eu te digo onde está o erro. Os grandes do mercado vendem essa ideia do lifestyle, vendem essa ideia do trabalho em casa, vendem essa ideia do vai ser super fácil. Vai ser fácil. Clica aqui, porque tem empresas que estão procurando essa função. 300 empresas no Brasil precisam da função que eu estou vendendo. Faz o curso que você vai começar a trabalhar e ganhar de 3 a 5 mil por mês. E a pessoa, né? Sim. O brasileiro, que a gente já falou, é inadimplente, tudo está correlacionado. E aí, o que eu dizia para os meus clientes e o que eu digo para os meus clientes hoje? Se você não for interdisciplinar, você não consegue criar uma proposta com alta percepção de valor. Porque o seu cliente, ele não precisa de uma solução isolada. Ah, o cara tá com um machucado no pé, dá um band-aid para ele. Não, peraí, mas o sapato dele tá machucando o pé dele. Esse sapato tá pequeno, não é adequado. Sim. Qual que é o trajeto que ele faz? E aí, N coisas. Você tem que fazer uma jornada do cliente. Sim. E aí tem várias pessoas do digital que falam de venda, mas elas têm muito mais agora essa pegada do imediatismo. Nunca se falou tanto em tráfego pago. Sim. E aí eu falo para você, eu dou consultoria de estratégia e eu não uso tráfego. Do que eu falo?
de construção de produto, de construir o ICP do cliente, você identificar qual é o cliente que eu quero, qual é a dor dele, Sim. como eu sano essa dor, como ele pensa, como ele age. Por quê? Porque eu sou muito ligada a essa parte do Customer Success. Sim. Aquele livro do Jeito Disney de Vender, eu amo esse livro. Então, eu entendo que, assim, como você falou, o jeito mais fácil de chegar no coração da pessoa, na venda, é pelo coração. Então, assim, às vezes os clientes que querem a minha consultoria vêm, Isa, eu preciso resolver meu CS. Não, porque o meu CS é uma porcaria, eles não conseguem reter, o meu LTV tá baixo. Eu falo, opa, existem receitinha de bolo para construir um bom time de CS. Existem boas práticas pontuais, assim. Eu posso simplesmente pegar Dá o seu para apagar o time incêndio, né? eu posso pegar simplesmente o time de CS dele, aplicar algumas técnicas de processo e melhorar o problema em 30%. Tá. Mas eu não consigo fazer isso. Falei, gente, vamos fazer uma anamnese? Deixa eu entender qual que é o ICP do seu cliente. Às vezes o cliente não sabe nem essa resposta, Paulo. E aí eu falo para você, a informalidade do digital. A pessoa se apaixonou pelo produto dela. Ela não sabe para quem ela vai vender. Sim. Ela vai meter tráfego e tentar vender para a galera que está scrollando no Instagram. Sim. Entendeu? E tráfego, como eu disse, eu lido muito com isso. E, tipo assim, tráfego sem intencionalidade, sem você se profissionalizar ali dentro também, é jogar dinheiro fora. E não é nem só intencionalidade, porque às vezes a galera constrói uma boa copy, constrói uma promessa agressiva, ela tem a intenção. Sim. Só que se você se você faz tráfego e você tem uma página de vendas que converte, mas você não tem um produto que convence, sim, e o LTV, se o seu custo... Ele fica por ali. Ele vai ficar se o seu custo para conseguir o lead não é maior que o seu LTV, você só tem um hobby caro. Sim. E é métrica de vaidade. Sim. Entendeu? Então, assim, era muitas das vezes, quando eu perguntava, às vezes, para um cliente dentro da plataforma mesmo, quando eu ainda nem estava focada nas consultorias, eu falava, qual é o ICP do seu cliente? Quem é a sua persona? Para quem você está vendendo? Que dor você resolve? Os clientes não sabiam responder. Sim. E aí, muitas das vezes, o cliente começava a falar quem ele era. E aí eu volto na métrica de vaidade. E é muito perigoso. Eu tinha vários clientes dentro dessa plataforma que eles gostavam muito de palestrar. E aí eu falava, pô, mas o cachê da sua palestra, você está passando por onde? Não, eu não cobro, a maioria das vezes eu não cobro. Eu falava, gente, tem que cobrar. Sim. Não, mas é porque eu ganho posicionamento. E aí cai de novo. A mesma coisa. Na informalidade do digital, sim, no pagamento de dopamina. Por quê? O ser humano é um ser social. O digital, ele tá ali muito paralelo com a rede social. E a rede social é onde a gente é bonito, onde a gente tem sim, filtro, onde a gente é rico, onde eu posto meu cafezinho superfaturado. Essas duas coisas montaram o megazord do digital e tem várias estigmas e coisas comportamentais disfuncionais que sim, o digital trouxe da rede social. E virou regra, né? E até virou regra. Então, assim, e aí eu pergunto, tá, e por que você está fazendo palestra? Não, porque daí eu ganho palco, eu ganho autoridade. Eu falei, cuidado com a dopamina da palestra. Cuidado. Você podia estar na sua casa construindo essa mesma oratória num produto para encantar, para conectar e para gerar algum valor agregado, e você está na ilusão de que a sua autoridade vai te ajudar a vender, quando na verdade você virou um showman. Sim. Entendeu? Sim. E isso é muito comum. Tem players grandes do mercado que eles viraram um grande network entre os infoprodutores. E eu falo, Paulo, palestra no meu evento? Você fala, Isabel, palestra no meu? E quando vê, ninguém está vendendo nada. Nem infoproduto, nem cachê de palestra. Sim. Porque daí você também... Aparecer demais em evento também não é bom. Porque se aquele público tem contato com você, onde você gera aquela necessidade dele pagar para ter contato com você? Sim. E aí eu falei isso para um mentor. Ele falou, Isa, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, sim, você pode aceitar palco, mas você tem que ser criterioso. Sim. Você não vai aceitar um palco de um evento para nutricionista. E detalhe, esse é o nicho? Sim, nada a ver. E um detalhe também, se a pessoa está toda semana num local, quando exatamente, der eu vou ver. Arroz de festa. Quando der eu vou ver. E eu sei de uma pessoa que a gente conversou no bastidor aqui, que você falou que até viu, de uma pessoa que foi no evento dela,
trouxeram essa pessoa para o evento, e aquela baita expectativa, não sei o quê. Ela entrou no evento e falou, nossa, mas não mudou, tipo, não agregou em nada. Eu ouvi mais do mesmo, eu poderia ter ficado em casa ouvindo um podcast dele que eu ouvi a mesma coisa. A mesma coisa. Vira showman, o que você falou. A pessoa, ela vai e ela nem entrega algo diferente que ela poderia fazer ali também. Então tem o lado também da pessoa que ela entra, acho que no flow ali, né? Sim. Entra no flow e fala, vou cumprir a tabela, vou agendar, é um parceiro e aqui acabou. Na plataforma principal do digital, que eu fui no evento deles, e existia o palco principal e outros palcos, né, simultâneos ali, Sim. rolando. No principal estavam os nomes principais do mercado e nos outros alguns desconhecidos e alguns até conhecidos. Eu assisti algumas palestras no principal e tinha o VIP também. Assisti algumas no principal, assisti algumas no VIP, assisti algumas nos menores. Nos menores, quem palestrou nos menores deu um show em todo mundo. Eu ouvi falar. Foi os melhores conteúdos. Tinha gente que abriu coisa ali que eu falei, caramba! E aí você ia lá no principal para ver o cara lá, ou a mulher, ou o homem de sucesso que estava ali, raso, tudo bem, até concordo que ali onde estava a massa, a maioria está começando, não sei lá. É o Anabi. Mas eu falei, gente, que estranho. Então as pessoas, não sei o que precisava mais ali. E aí o que acontece? E a gente estava até falando do excesso de eventos do digital. E aí a gente tem que tomar cuidado para não virar um grande clube do bolinha. Sim. E aí é o perigo da rede social que se profissionalizou, mas não o suficiente para ser profissional, mas que se profissionalizou o suficiente para vender, que é o que o digital virou, né? Eles criaram esses eventos e acaba sendo uma coisa de ego também, né? Sim. E é o que você falou. Você vai num evento grande desse e o que tem realmente para você ganhar de conhecimento, às vezes você não leva nada para casa. Sim. E se você olha ao seu redor, a galera que está lá é o Anabi. Por que a plataforma que eu trabalhei, por exemplo, não escolheu fazer esse tipo de evento? Que é um gasto alto para uma conversão baixa. O nível de consciência dessa galera que perde tempo em evento... Sim. Os players que estão fazendo dinheiro, eles não têm tempo para ir em evento desse tipo. Quem tá lá é a galera wannabe, que quer ver o expert e ver ele como um famoso. Sim. Por culpa do excesso de exposição de podcast, de palestra, eles viram showmans. Sim. Então, assim, aí você desconecta a entrega de valor. Tudo bem, precisa existir um posicionamento, você precisa ser visto e ser querido, mas com intencionalidade. A pessoa alimenta o ego dela e muitas vezes a proposta de valor se perde. Se perde ali. Entendeu? Se perde. Então aí a pessoa, ela tem que fazer uma palestra melhor e aí vira a jornada do herói. Só que, gente, a jornada do herói é legal, ela funciona, mas a mesma história ouvida 45 vezes cansa. Acabou. Né? Então, assim, existem os clássicos dos filmes, mas quantos filmes clássicos você conhece? Sim, né? pouquíssimos. Pouquíssimos. Não é todo mundo que vai virar um clássico. Pô, eu quero ouvir essa história de novo. E aí, eu que ia em muitos eventos de infoprodutores, às vezes a gente encontrava outros experts palestrando. E era a mesma história. E assim, Sim. Na primeira vez impressiona. Depois você fala... E aí? E o que vem depois? Sim. Né? E dessa galera, Isa, que... Agora eu vou falar até da galera que está começando hoje. O que você percebe, assim, qual que é o maior... Quais são os maiores erros dessas pessoas que estão principalmente no início? Você acha que é só essa questão da informalidade ou tem algo ali que a pessoa... O grande volume dos estreantes no digital são as pessoas... Porque os experts e alguns mentores, por conta do lifestyle, eles vendem primeiro o sonho. Sim. A ganância, então, né? Sim. Se a gente for eles vendem primeiro o sonho. Olha a minha Porsche, olha as minhas viagens, eu tô aqui em Cancún e olha aqui o meu faturamento aí, mostra o celularzinho, né? As notificaçõezinhas subindo. E lembrando que faturamento bruto não é... Vocês sabem que tem vídeo no YouTube de notificação de venda subindo, né? E tem um aplicativo que simula a notificação. Então, assim... E aí, isso vem muito relacionado com a história do Brasil... e dessa situação de vulnerabilidade, do sonho de ter uma vida melhor. E aí essas pessoas são sugadas por esse vórtex de promessas, de eu era quase que eu falei um palavrão, perdão. Eu era um lascado na vida e agora deu tudo certo. E eu trabalho da minha casa. E a pessoa fala, meu Deus, eu vou conseguir também. Então, assim,
Primeiro erro, sonhar um sonho de outra pessoa. Hoje, eu, Isabel, se você me perguntar, Isabel, qual que é o seu carro do seu sonho? Eu não tenho. Eu nunca tive. Eu não tenho um cargo do meu sonho. Todas as funções que eu executei, elas apareceram conforme eu executava um bom trabalho. Eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que eu nunca precisei pedir por uma promoção ou por um aumento. Eu tinha um esforço genuíno e eu intencionalmente queria dar uma solução e ajudar os meus clientes. Eu sempre fui apaixonado por pessoas. E eu sempre entreguei isso. E as coisas aconteceram. Então, toda a minha jornada profissional, eu digo que eu dei o passo e Deus pôs o chão embaixo. Sim. Porque se eu fosse... meu sonho era ter sido gerente de grandes contas de uma das 3 maiores plataformas. Gente, eu nem sabia o que era essa plataforma até ela aparecer para mim no meu LinkedIn. Sim. Mas eu sabia que eu adoro as pessoas e eu quero, de alguma forma, ser uma facilitadora. Meu pai é um microempresário que já foi muito enganado. Inclusive, meu pai sofreu um golpe há uns anos atrás. Ele comprou um carro por uma negociação na internet e era um carro roubado. E ele perdeu o dinheiro, entregou o carro para a polícia. Então, assim, o empresário no Brasil, ele já sofre muito, né? Ele já é enganado pelos bancos, pelas financeiras. Agora também ele tenta fazer um curso para melhorar. Ele também é enganado pela pessoa que vende o curso. Então, assim, existe uma arbitrariedade nesse mercado. E por ser cristã e mãe e filha de microempresário, eu não consigo desvincular isso. Então, assim, queira genuinamente algo com propósito. O dinheiro vem depois. Sim. E aí eu posso falar igual esses gurus de podcast mesmo. Vai virar uma frase, vai virar um corte, né? Com aqueles efeitos de luz, assim, né? Seja genuíno. Sim. E aí eu uso muito a regra do leito de morte. Pensa em o que você gostaria de ter feito se fosse o último dia da sua vida. Será que você... porque o ROI... Eu acho que dificilmente você vai pensar nesse tipo de coisa. O dinheiro... As pessoas não querem o dinheiro. Elas querem o conforto, a segurança que o dinheiro proporciona. Sim. Porque antes de querer o dinheiro, pergunte por que você quer o dinheiro. Tá? E aí eu vou falar, e eu não consigo não falar da minha fé. Deus não vai abençoar um sonho egoísta. E é por isso que tantas pessoas do digital não conseguem performar. Sim. Porque se a sua prosperidade é egoísta, é para a sua vaidade, é para você se impor em cima de outras pessoas, para eu mostrar que eu tenho, mas você não, Acabou. você não vai se sustentar. Sim. Né? Isso vai te despersonificando. E aí você cria um produto cada vez pior porque você pensa cada vez menos nas pessoas. E aí você vai vender menos. Então, assim, você se sabota. Se eu não crio uma solução pensando no problema do outro e como genuinamente eu ajudo ele, eu não sustento isso. Nossa, e isso é demais. E é a forma que eu penso também. Exatamente. Eu não sou o cara que sai... Poxa, eu preciso estudar, preciso procurar outras pessoas, mas eu sou muito criterioso no quem que eu vou seguir. Seguir até ok, mas tipo assim, quem que eu vou consumir. O produto, consumir uma mentoria, que é importante ter sim, é importante você fazer, só que saber. E eu tive de um player do mercado que está despontando agora, é um cara que está crescendo bastante e eu achei muito interessante a maneira como o cara conduziu. E ele falou uma coisa lá que foi interessante. Ele tem uma história bem difícil de vida. Só que assim, um cara baita professor, ensinou, fez o pitch da mentoria, ok. Depois que todo mundo comprou, depois que ok, que não era aquela coisa, aí ele contou a história dele. E ele falou, eu nunca vou usar minha história para vender. Ele falou, e as pessoas falam, cara, se você usar a sua história, você vai vender 100, 200% a mais e não sei o que. Ele falou, não. Ele falou, o dia que eu precisar contar a minha história para poder vender a mentoria, pode me tirar do palco, que aí já não sou mais eu. Aí eu falei, pô, tô no lugar certo, entendeu? E aí, realmente, o cara é de verdade. Isso eu achei bem legal. Então, assim, eu acho que para quem está começando no digital, mesmo para quem já está, eu acho que para quem já está é muito mais difícil de não se perder no meio dos holofotes e dos shows pirotécnicos que o digital proporciona. Ninguém é mal por essência, né? Eu não acredito que as pessoas fazem o que elas fazem pensando no mal. Nem as pessoas que são as chamadas de charlatão do nosso mercado. Existia uma dor, existia uma necessidade de crescer, de se desenvolver, de se afirmar, só que existe muita insegurança. Né? Então as pessoas, eu brinco muito que
tem muito expert que ele não precisava ser mentor, ele precisava de terapia. Sim. Mas a insegurança dele, ele transformou em autoafirmação. Uma terapia tinha resolvido, né? Era só falar com a esposa do Paulo que Tava a gente resolvido. tinha economizado muita coisa. Tava tudo certo. Era um produto torto a menos no mercado. Mas seja genuíno, né? Se questione. O que você venderia esse produto para o seu filho? Sim, boa. Você venderia esse produto para o seu pai? Pensa na pessoa que você mais ama. Você ofereceria aquilo para ela? Né? Você faria isso com ela? Você faria isso com ela? Sim. Você usaria essa abordagem com ela? Ela teria valor entregue no final? Quem é a pessoa que você mais quer bem, né? Não necessariamente precisa estar na estrutura familiar. Infelizmente, a gente sabe que nem todas as famílias são estruturadas. Mas eu tenho colado em casa um post-it gigante, assim. Tem colado no espelho do meu quarto, no meu home office, na minha geladeira. E está escrito assim, o que Jesus faria? Falou e tudo. É isso, gente. Falou tudo. Não sei se todos são cristãos, não sei se todos são católicos. Então, para quem não quiser enveredar pelo lado da fé cristã, se questione. Uma pessoa muito importante para você, se você Ela não faria? ofereceria, se você não acha justo, se você não faria aquilo, não acha que aquilo é genuinamente bom para aquela pessoa, você já tem a resposta de que aquilo não é algo que você vai tentar escalar, vender e replicar no tráfego pago. E aí eu te digo, um dos critérios pelos quais eu escolhi trabalhar na plataforma que eu trabalhei foi porque ela não aceita produto black. Ela só aceita produto white. E mesmo no white ainda tem muita gente com proposta agressiva e com baixa entrega de valor. Explica aí o que é produto black para a audiência. Boa. O produto white e o produto black precisou ter essa diferenciação quando começaram a entrar no mercado, as pessoas que começaram a vender pack de foto sensual, coisa de aposta. São né? coisas proibidas, Coisas então, vamos proibidas. dizer assim, né? Tipo. Conteúdo sexual. Também, por exemplo, essa plataforma que eu trabalhei, ela não permite mais day trade. Sim. Que são produtos de alto risco, com baixo valor percebido. E o white são produtos com... ele tem uma didática, ele tem uma segurança ali para o cliente, né? Ele por exemplo, curso de inglês. Sim. Eu consigo absorver e consigo replicar e eu tenho algo prático, tangível, eu tenho um valor agregado nele, porque comprovadamente ele tem uma didática por trás, né? Ele tem uma ciência por trás. E aí entra vendas, enfim. Então, esse foi um dos critérios pelos quais eu escolhi a plataforma e pelas quais eu não escolhi outras plataformas que depois que eu saí da onde eu trabalhei, eu recebi propostas tem um monte aí que de plataformas que vendem conteúdo black. Tem umas que ficam retendo o dinheiro do cliente, do cara que vende, Sim. do nada, some com o dinheiro. Gente. Permite pirataria, faz vista grossa, permite conteúdo... Até de venda de conteúdo de pedofilia. Nossa, plataformas que permitem. Então, assim, como mãe, como cristã, e aí falando, hoje, se você realmente quer vender qualquer coisa, seja no mundo físico ou seja no mundo digital, tenha muito certo, eu melhoro a vida de quem com o que eu estou fazendo. Eu acho que é a primeira coisa, né? Eu acho que assim... Primeira coisa. Por quê? Porque o dinheiro pode te motivar até certo ponto, mas a gente, com a idade, a gente vai ganhando maturidade, e é o certo, né, gente? Pelo amor de Deus, se você está só envelhecendo, não pode, você tem que estar amadurecendo. Chega um momento que a gente busca por propósito. Sim. E isso grita dentro da gente. Então, assim... E aí eu vou correndo o risco de ser extremamente mal interpretada. Eu não abriria um depósito de bebida hoje, por exemplo. Eu não venderia teria uma loja de produto de tabacaria, por exemplo. Porque eu penso no meu filho, eu penso no meu pai, eu penso nas pessoas que são importantes para mim. Como eu melhoro a vida dessa pessoa? Como eu resolvo um problema dela? Como eu sano uma dor dela? A partir do momento que genuinamente você quer resolver um problema, você se conecta, você ajuda a pessoa, você gera gratidão, ela vai falar para outras pessoas do problema que foi resolvido e você gera uma escala natural de valor. Sim. Eu até comentei com você. Hoje eu trabalho em operações do digital e fora do digital como estrategista ou como consultoria de reestruturação de operação e eu não uso tráfego. Inclusive não manjo nada de tráfego, gente. Tenho bons profissionais para indicar e recebo muito contato da galera de tráfego oferecendo, então eu sempre faço essa ponte. Mas eu acredito muito que um bom posicionamento genuíno, bem embasado, com um CTI, com
Ai, gente, como é que é o nome do... ICP. Com o ICP do cliente bem desenhado, com uma dor bem explorada para realmente ajudar, você consegue... Você nem precisaria de tráfego. Sim. Eu falo bastante que o tráfego, ele é um ventilador. Sim. Ele é um ventilador. Então, se você tem, desculpa o termo, mas se é merda, Eu ia falar ele vai isso, ventilar merda. mas você falou entendeu? ventilador. Ele vai ventilar merda. Então, ele não é o final. O tráfego é o potencializador. Meu, se o cara tem uma coisa boa, ok, pô, vai Exatamente. potencializar ali, vai. Não é, tem muita gente que fala, eu quero fazer tráfego só para vender. Não, ok que você tem um objetivo ali de venda na plataforma, você vai conseguir sim, mas porque você está alcançando mais pessoas. O objetivo do tráfego é ampliar. É pegar aquela pessoa que não viu o seu trabalho, não viu um conteúdo seu, e ela ver e a partir dali ela começar a se interessar por você e a partir dali ela virar uma cliente e X. Esse é o objetivo. Sim. E se você pôr merda ali, vai ventilar merda. E, então acabou. e existe assim, você difundir um conteúdo ruim com uma proposta de valor ruim, que não vai converter porque Sim. é ruim, não adianta pôr numa vitrine Merda. uma coisa ruim que você não Resumindo. vai vender. Assim como o tráfego também, ele pode ser um difundidor de algo que o seu cliente não precisa. Sim. Eu vou vender um patinete para um cadeirante. Sim. Eu vou fazer um anúncio de um patinete para uma pessoa que não anda. Sim, por isso que você tem que saber, Né? você tem que saber muito bem o que Então, você faz assim, mesmo. existe um poder de ação quando você é genuíno e é intencional. Sim. Né? Existe um magnetismo natural de quando você genuína. A gente sabe, a gente que é ser humano sabe, Sim, Paulo. com certeza. A gente conversa com várias pessoas, você sabe quem a pessoa, às vezes a pessoa tá ali para falar dela. E a gente que anda muito pelo meio digital e por evento corporativo, 5 minutos você já sabe. às vezes a pessoa chega para falar com você, ela não quer falar com você, ela quer ter palco para falar dela. 5 minutos você já consegue perceber. Entendeu? É. E aí vira aquela competição, porque eu fiz tantos milhões, porque eu fui chamado para tal podcast, porque eu estive tal. E aí você fala, tá. E às vezes até o pitch da pessoa é assim, a landing page dela é assim, Sim. o criativo dela é assim, e ela fala como ela tá tão preocupada em construir uma autoridade, que aí o lead dela fica assim, tá, essa pessoa é o máximo. Nossa, que pessoa arrogante. Nossa. Ou então, meu Deus, ela é boa demais para mim. O problema do excesso de autoridade, do excesso de Sim. vaidade do digital é que você cria um distanciamento do seu lead. Sim, e fora que tem muita gente que não sabe, né? Que às vezes a pessoa faturou ali, eu faturei 100 mil em 7 dias. 100 mil em 7 dias, que agora virou até comum, né? Vamos dizer Sim. assim. A pessoa pôs 98 mil em tráfego. Que é... Ela pôs 98 mil em tráfego, ela faturou 2 mil reais. Ou às vezes Exatamente. até no negativo, mas só para dizer que ela pegou a plaquinha, que ela fez o negócio. Métrica de vaidade. Aliás, eu sei de pessoas que, inclusive, eu não vou citar aqui o lugar, mas que teve umas campanhas de sorteios de brindes, que teve gente que pôs grana para poder ganhar aquele brinde, para mostrar que, olha, eu que ganhei o negócio aqui. Então... é difícil. E a Isa do futuro? Vamos lá, Isa do futuro, do presente e do futuro. Como que tá agora? Fora da plataforma, com seus projetos? Eu até conversei com você um pouco no WhatsApp, até a gente conseguir marcar esse podcast. Porque assim, gente, eu sou do interior. E não dá pra mentir pelo meu sotaque. Eu dei uma segurada aqui, porque o meu R ele é muito mais latente. O meu é porta. O meu é porta, interior. Mas quando eu pedi o meu desligamento da plataforma que eu trabalhei, eu estava viajando muito. Eu fiz 34 viagens de avião nos últimos 12 meses. Eu fui olhar o meu histórico da Latam e da Gol. Eu falei, gente, 34. Isso contando ida e volta, tá? Então, corta no meio. 17? Acho que foi isso. Vários estados para visitar clientes, porque eu era uma gerente de farmer. E tem gente que acha que é glamour isso, né? Não, pessoal... A pessoa não A faz galera ideia. de Lorena, do Não faz interior, o pessoal que me conhece, assim, minhas cabeleireiras, minhas massagistas, tal, enfim, o pessoal do que presta Sim. serviço. E a galera que trabalha em Lorena mesmo no comércio fala, nossa, o seu trabalho é o meu sonho. Eu falava, gente, eu não vou ficar fazendo... Ai, meu trabalho tá me matando. Era Sim. muito bacana. Sim. Realmente, essa empresa, ela cuida tão bem dos clientes quanto ela cuida dos colaboradores. A gente tem presente de aniversário, de Dia das Mães, de Dia do Trabalho. Era o mesmo tratamento do marketing externo e interno de colaboradores, era muito alinhado. Então, eu era muito feliz. Mas era muito demandoso. Eu tenho um filho, eu tenho a minha casa, Sim. eu pagava aluguel para meus gatos morar em casa, porque nem meu filho estava lá, porque eu estava viajando.
E aí, quando eu pedi demissão, eu falei, agora vai... Agora vai. Agora vai acalmar. Só que não. E aí, quando eu saí, até para comunicar os meus clientes, porque eu ponderei durante 2 meses, mas quando eu decidi, eu acordei e eu falei, não, é hoje. É hoje. Hoje eu tomei coragem. Hoje eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E aí eu fui e comuniquei o meu desligamento. Então não deu tempo de avisar toda a base de clientes sobre a minha saída. Eu perdi os acessos, eu saí dos grupos de WhatsApp e automaticamente eles vieram atrás de mim. E para eu não ter que ficar... Gente, eu sou a pessoa que quando eu chego no ambiente, tem um monte de gente que eu conheço, eu dou um oi geral e dou um tchau geral. Eu não sou aquela pessoa que fica, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Então eu falei, meu Deus, é colérica prática, né? Falei, eu preciso comunicar essa gente. Eu fiz um Reels explicando, né? Porque eu fui social media, então eu fiz um Reels, né? Todo com a retrospectiva, os eventos, uma belezinha, um storytelling, explicando que eu tinha saído da plataforma. E aí eu postei no meu Instagram pessoal em collab com o meu profissional e postei no meu LinkedIn. Daí o caos se instalou. Aí começou. O caos não, né? WhatsApp, LinkedIn, mensagem, Isa, pra onde você tá? Isa, que plataforma que você foi? Isa, agora eu posso te contratar? E a coisa degringolou, assim, de um jeito que eu fiquei assustada. E aí, até compartilhar isso, né, como pessoa mesmo, eu cheguei a sentar e conversar com meu pai e com a minha mãe e falar assim, gente, sou só eu. É a Isabel, de Lorena, filha do seu Alex, né? É a mãe do Renato, eu engravidei com 19 anos, né? É a filha da Isabel da igreja. Nossa, a filha da Isabel da igreja engravidou, meu Deus. Nossa, eu achei que ela era mais inteligente, não era ela que falava inglês? E eu falei, gente, sou só eu. Por quê? Por que esses players que faturam 10 milhões, 30 milhões de anos estão vindo me chamar no meu WhatsApp, perguntando para onde eu fui? E assim, isso foi... E aí não vamos nem falar de ego, mas isso curou algo em mim que eu nem sabia que existia de inseguro. Porque até então, pelas empresas que eu passei, pela Stone, por essa plataforma, graças a Deus, empresas maravilhosas que eu morro de orgulho de carregar isso no meu currículo. Eu não achava que existia a Isabel. Eu sabia que existia a Isabel da plataforma, a Isabel da Stone. E depois, quando eu saí, e era só eu já não tinha mais a marca por trás do nome. Eu entendi que eu tinha construído algo genuíno, me conectando com aquelas pessoas, genuinamente, entendeu? E aí virou uma loucura. Então a Isabel do presente está aqui gravando podcast em Sorocaba. Eu saí de Lorena, saí 3 horas da tarde de ônibus, cheguei aqui 11h30 da noite. Fui num evento em São Paulo. Tinha outro evento hoje em São Paulo. Eu falei, não consigo estar. Fiz algumas reuniões com alguns clientes. E aí, qual que é o ponto? Me perguntaram, Isa, nesse conhecimento que você tem de bastidores, por que você não vira expert? Por que você não faz um curso? Aí eu ia fazer essa pergunta também. E aí eu digo isso para você, Paulo. Não existe um conhecimento formatado, replicável para todo mundo. Eu não quero fazer isso. É personalizado, É né? personalizado. É personalizado, é verdade. Assim como o meu cliente falou, Isa, eu preciso resolver meu CS, eu falei... Vamos fazer uma reunião? Eu quero escutar. Por que sua operação começou? Por que você faz isso? Entender o porquê para E aí, poder na te levar. reunião, para ele conhecer como eu trabalho, ele falou assim, Isa, eu já saí com vários insights daqui. Inclusive, a gente não fechou. Eu já consegui entregar algum valor para ele naquela reunião. Por quê? E aí eu te falo, o meu preço não vai passar por cima do meu valor. Sim. Então, existe cliente que eu não sei se eu quero atender. Entendi. Existe gente que eu não sei se eu quero ajudar a vender. Existe preço, se eu faço existe um valor. curso e vendo ele em ad eterno para te ensinar a se conectar com o coração da pessoa, será que elas vão usar bem esse conhecimento? E aí eu não digo que o meu conhecimento é maior do que o de ninguém, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande em dar esse conhecimento dos bastidores, desses 2 anos de plataforma, desses 4 anos de Stone, desses mais de 10 anos de comercial. Eu não vou empacotar ele e entregar ele para um mercado que eu não sei como ele vai usar. Então, hoje, as reuniões que eu faço com os leads que me procuram, sendo bem honesta, tá, Paula? E correndo o risco de ser interpretada como arrogante, porque agora eu vou estar na internet e agora eu vou ter hate. É chique, né? Será que eu vou ter hate? Tem que ter, senão... Tem que ter, é bom, dá engajamento, galera. Senta a lenha aí que tá tranquilo. Então, as reuniões que eu faço com os meus leads não é para eu me vender só.
Porque eu sei que eu tenho um conhecimento técnico, comercial, eu estudei para isso, eu não tenho preguiça, eu estudo até hoje, eu adoro estudar. Então eu sei que eu tenho esse conhecimento para oferecer. Muitas das vezes eu vou entender a motivação, o que ela realmente quer entregar, que tipo de sonho ela tem, para saber, eu quero ajudar essa pessoa a ganhar palco, eu quero ajudar essa pessoa a vender, né? Então, hoje, o processo de contratação minha também é um processo de contratação do meu cliente, porque tem cliente que eu não quero ter. Sim. Eu não quero ter o meu nome associado a algo que não é totalmente ou principalmente bom pro lead final dele, pro cliente final. Então, hoje eu estou nesse momento, né, que eu estou recebendo abordagens, escutando propostas, conversando. Eu já tenho alguns clientes em acompanhamento comigo, de pessoas que eu acredito, que eu vejo. É bom que você conheceu muita gente. Você sabe também onde você pode, né, pisar ainda ali então, também. assim, todo esse background, esses contatos que a última plataforma me proporcionou, me deu a oportunidade de conhecer a pessoa por trás da operação. Legal. E algumas me surpreenderam muito positivamente. E outras não me surpreenderam. E outras me surpreenderam negativamente. E aí eu não quero ter o meu nome vinculado. Sim. E eu não quero... eu posso decepcionar o mercado, eu posso decepcionar a empresa, eu posso decepcionar os clientes e os contratantes. Mas eu não quero decepcionar a mim mesma nem a Deus. Boa. Antes de tudo, eu quero ser uma boa cristã. Acho que a partir daí é onde todo mundo deveria ser. A partir daí teríamos um mundo muito melhor, né? Sim. Muito. Isa, e eu vou partir para o final aqui agora. Primeiro eu quero fazer eu vou fazer 2 perguntas para você. Ai, que medo. Eu sei que aqui a gente não falou parte emocional, tudo, então você responde da forma que você achar, tanto emocional quanto profissional. Tá. Não tem problema. Que é uma máquina do tempo que eu ganhei. Deus me deu essa máquina do tempo. E eu posso levar quem eu quiser. Hoje é seu dia, eu vou te levar. Oba. A gente vai passear um pouquinho com essa máquina do tempo. Só que a gente vai voltar lá para a Isa de 8 anos de idade. Não sei porquê, mas veio 8 anos de idade aqui. E eu gostaria que você falasse alguma coisa para essa Isa dos 8 anos. Seja profissional, seja agora, pessoal. Eu achei que eu ia chorar só no podcast da Rua. A Isabel, de 8 anos de idade, Paulo, ela estava passando pela depressão da mãe dela. Minha mãe teve 11 anos de depressão, inclusive concomitante ao meu nascimento. A minha avó morreu também quando eu fiz 11, então a minha mãe teve um longo período de depressão e descontrole emocional. Pelas questões de instabilidade financeira, como eu falei. Meu pai sempre foi microempreendedor, então existiam várias situações satélite desestabilizando o núcleo da minha família. E eu era caçula. E a Isabel, de 8 anos, ela era uma criança alegre, né, criativa, que gostava de desenhar, sempre gostou, mas que vivia em estado de alerta dentro da casa Sim. dela, com os irmãos, porque a minha mãe, infelizmente, ela estava doente, né? Como mãe, hoje eu entendo isso e a minha maternidade curou certas dores da minha criança, porque eu vi como é difícil ser mãe. Então, eu diria para a Isabel de 8 anos, falaria, olha, eu sei que não está fácil, mas não perca essa alegria que você tem, não perca essa criatividade, essa vontade de viver, porque você vai se curar, a sua mãe vai se curar, a sua família vai se reerguer. E a Isabel, de 8 anos, era classe média baixa. Eu estudava numa escola pública, a minha avó ajudava a gente em casa, e eu acho que a Isabel, de 8 anos, nem sabia que era um podcast. Então, eu vou falar para ela, olha, um dia você vai pisar em lugares muito legais, você vai visitar pessoas e conhecer pessoas muito legais. A Vila Passos é maior, Lorena é maior, o mundo é maior. Então, eu diria para ela que Deus surpreende, Sim. mas para você não perder a sua essência, para você não deixar de entregar o seu melhor e amar as pessoas, querer ajudar as pessoas, independente da dor que você sente. Continua colocando a sua dor no bolso e ajudando a dor do outro, que enquanto as suas mãos cuidam do outro, a mão de Deus cuida de você. Olha. Não acabou. Peraí. Sem mais pergunta de choro. A gente tá na máquina do tempo ainda. Quem Deus. falou que eu vou te deixar lá no passado? Eu vou capotar a máquina do tempo. Agora nós vamos lá pro futuro, mas pro futuro distante. Não existe mais seu filho, não existe netos, não existe bisnetos, já existe lá seus tataranetos. E eles estão lá com uma foto da descendência deles.
Descendência não, da ascendência deles, né? No Descendência. caso ali. E tá lá, sua fotinha nesse meio. E que você desceu dessa máquina do tempo, óbvio que ninguém te vê, porém você tem a oportunidade de ouvir o que eles estão falando. O que você gostaria que estivessem falando de você? E aí eu volto naquilo que eu falei. O carro que eu vou ter não importa, o cargo que eu vou ter não importa. Hoje, o centro da minha vida, e o que eu peço sempre em oração para Deus é que eu seja uma mulher segundo o seu coração. Então, eu quero que a minha descendência tenha foto e fale, olha, essa aqui é a Bisa Isa, é a tataravó. Nem sei, né? É tataravó, Isa, né? tataravó Isa. Ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mãe carinhosa, ela era uma pessoa doce, ela era uma pessoa que ajudava as pessoas. O que eu conquistei materialmente, talvez se tiver uma coisa muito absurda, assim, talvez seja lembrado. Mas hoje, o que na minha família eu escuto da minha ascendência, muitas das vezes são os estigmas, né? Ah, era bêbado, ah, era adúltero. Eu quero que eles digam, ela era uma mulher doce, ela era uma mulher que ajudava, ela era uma mulher de Deus. Principalmente uma mulher de Deus. Eu quero que eles digam isso de mim. Joia. Tem choro aqui também, Isa. Tem. Tem. Que gostoso. O Tem que vai ser de também. mim no podcast da Roberta? Inclusive, quem gostou do nosso bate-papo aqui já pode assistir o Histórias que Saram, que provavelmente vai entrar junto aí. Vai estar o link aqui. Inclusive, Isa, vamos deixar o link de todas as suas redes aqui. Quem quiser seguir a Isa, quiser perguntar alguma coisa para ela, entra lá, fala. Pode chamar. Eu ainda não fiquei famosa, gente. Eu respondo todo mundo. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é o Isabel Castro Castanho, @IsabelCastroCastanho. E o meu profissional, que por enquanto está Isabel do Digital, gente. Pode mudar a qualquer momento. Pode mudar a qualquer momento, porque aquele Instagram era do meu antigo trabalho. E eu tive que mudar, né? Porque eu não podia usar o nome, eu nem iria. E foi Isabel do Digital. Vai ficar? Não sei, mas por enquanto é. E eu tô no LinkedIn também. A galera me procura muito no LinkedIn. De vez em quando eu posto alguma coisa lá, eu dou umas pensadas por lá. E é isso, gente. E já deixa um recado pra galera. Né? Nosso programa Fica pra História. Tudo que você está fazendo aqui é o que vai realmente ficar para a história, não tenha dúvida. Com certeza. Aqui, se tem algo que você queira até falar, eu quero que isso fique para a minha história, fica à vontade, mas já fala aí com a sua audiência agora. Bom, eu queria primeiro agradecer, Paulo. É o primeiro podcast que eu gravo, então assim, já ficou para a história. Quando eu contar, não sei se a vida vai me levar em outros podcasts. Não tenho dúvida disso. Vou falar, olha, a primeira pessoa que olhou para mim e falou, olha, eu quero falar com você, eu quero ouvir você, foi você. Obrigado. Então eu agradeço, Paulo, porque Deus te usou para me dar essa oportunidade, para fazer eu sentir que realmente eu tenho alguma coisa para, né, para somar, que sirva para alguém, né? A gente sempre tem que querer agregar de alguma forma. Então, eu agradeço você. Já ficou para a história, na minha história. O dia 25? A gravação hoje, 25 de novembro. 25 de novembro de 2025, meu primeiro podcast, né? Tem um valor muito emocional poder falar com uma pessoa que eu admiro, você e a Rô, do nosso jantar em Alphaville, que a gente ficou horas conversando. Foi muito legal. E eu fui embora falando para minha mãe no telefone, falando, mãe, que casal legal. Quem estava com a gente era a Juliana. A Juliana. Também uma fofa. Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso de me colocar em mesas com pessoas. É incrível. Eu percebo que desde a minha conversão, quanto mais eu quero falar de Deus, mais eu encontro pessoas que querem falar de Deus. E Deus é tão cuidadoso. Então, a minha mensagem para essa audiência que me vê é obrigado por terem me escutado até aqui. Eu sou uma pessoa meio falante, prolixa. Espero que tenha sido útil. Sejam verdadeiros com vocês e com as outras pessoas. O sucesso, ele é subjetivo. Se você tem sucesso em algo que desagrada a Deus, você está fracassando. Né? É fracasso se você tem sucesso em algo que não agrada a Deus. É fracasso se você tem sucesso em algo que prejudica outra pessoa. Então, antes de tudo, se questione. Como eu estou melhorando a minha vida, tudo bem, mas como eu estou melhorando a vida do outro com o que eu estou fazendo? Né? Isso é muito importante. Porque quando o dinheiro acabar, o propósito sustenta. Mas sem propósito, o dinheiro não faz sentido.
né? É isso aí. E é isso. Nossa, Isa, obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo. Foi um Obrigada bate-papo eu. muito gostoso. Eu acho que a gente ficaria fácil aqui umas 4, 5 horas. Ficaria. A edição vai Tinha, ralar, pra viu? você ter uma ideia aqui, ó, do pouquinho das perguntas que eu fiz aqui, eu não fiz nem meia dúzia delas aqui. Fora que a gente vai aqui no bate-papo e a gente vai mudando isso, né? Sim. Isso aqui é para ter um norte. E não tenho dúvidas que só está começando para você, por mais que você já tenha essa estrada, viu? Não tenho dúvida disso. Obrigado mesmo, obrigado Obrigada pelo seu eu. tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Né? Vai estar aí com a Rô também. E quem Vou. quiser ouvir aí a parte pessoal, a Isa vai ser com Aí ela, a que gente- aí são histórias fortes também, que eu já São. ouvi, né? Eu já Sim. ouvi um pouquinho. Então vamos lá. E para você que ficou até aqui com a gente, obrigado. Não tenho como agradecer. Só que você pode ajudar a gente, né? Você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir, manda aí para a galera que você conhece, manda para aquela galerinha que fala tá querendo ir para o digital, para ela entender um pouquinho o que realmente é a fundo. E sim, é uma área muito boa, tá? Mas é bom para você já entender quem é, quem não é, quem que eu sigo, quem que eu não sigo e como eu vou fazer. Então pensa no que a Isa falou, procura primeiro o seu propósito. Vê se realmente o que você vai fazer, se você faria para sua família, para aqueles que você ama. Se sim, segue, vai dar tudo certo. Sim. Fica com Deus. Grande abraço e até o próximo Fica Pra História.